Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estou passando por aqui dentro dessa oportunidade para deixar para você uma promessa bíblica e, juntamente com essa promessa bíblica, uma orientação da parte do Senhor para você viver dias de prosperidade, para você viver dias em que o Altíssimo Deus seja o supridor de todas as suas necessidades e de todas as suas carências. Para isso acontecer, eu gostaria de fazer uma oração e também, antes de orar, eu quero ler um versículo da Bíblia, comentar com você e depois eu quero orar para concluir essa minha participação. E automaticamente, após isso, eu aconselho a você que tudo que você ouvir, coloque em prática. Porque o Evangelho não é fala. O Evangelho não é feito de conversa. O Evangelho não é feito apenas do papel, com letras que se diz ser Bíblia. O Evangelho não é feito de apenas ir em uma igreja, de apenas frequentar um ambiente pelas quais tem pessoas que falam de Deus. Não. O Evangelho é ouvir e praticar. É ouvir e colocar em prática no dia a dia. O Pai Nosso não é uma reza. O Pai Nosso é uma orientação do que deve ser praticado todos os dias. E dentro dessa oportunidade, deixa eu ler com você o que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, no verso 15. Olha o que Deus fala com Adão nessa oportunidade, em Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus diz da seguinte forma, a Bíblia diz: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como que Deus, ele ensina para o ser humano, ele dá a receita, ele dá a cartilha para a pessoa não sair da sua presença, não perder a oportunidade de viver o extraordinário dele. Todo mundo nessa vida, antes de acontecer alguma coisa, você pode crer como Deus existe, essa pessoa é avisada. Se assim aconteceu com Adão, que ainda vivia na inocência, muito mais conosco que estamos vivendo aqui fora na fase da consciência. Deus avisou Adão, dizendo: Adão, é o seguinte, eu fiz um jardim, dei para você, esse jardim é teu, eu fiz para você. Eu estava no meu trono e me deu esse desejo, desci aqui na terra. Primeiro eu falei as palavras, e depois eu desci na terra, fiz você com as minhas próprias mãos, coloquei meu espírito dentro de você e estou te dando de presente tudo isso aqui. Só uma coisa, Adão, existe algo que vai provar que existe eu acima de você. Existe algo que eu vou colocar aqui dentro desse jardim que vai provar que eu sou maior do que você e que você deve prestações de contas a mim e que você deve me amar acima de qualquer outra coisa. É aquela árvore ali. Aquela árvore, Adão, não toque nela, não coma do seu fruto. Porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. Quem sabe Deus dizendo para Adão, talvez hoje você não entende, Adão, o que é a morte. Mas, se você tocar por curiosidade, você vai morrer. Os tempos se passou, os dias passaram, os anos passaram, e aí Deus bota um sono profundo em Adão e tira a Eva da sua costela. Então o que nós aprendemos? Que a ordem para não tocar na árvore foi dada para Adão. E Adão automaticamente repassou para Eva, mas a responsabilidade era dele. O que isso quer dizer com isso, pastor? Existem circunstâncias em nossa vida que Deus fala conosco e nós automaticamente repassamos para outras pessoas, e aí cabe a essas outras pessoas acreditar ou não. Mas quando Deus fala conosco, não existe dúvidas, porque é Ele falando.
você só vai desobedecer se você realmente quer sofrer os golpes da desobediência. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso? Que ali no Jardim do Éden, Deus instituiu a prosperidade. Ali no Jardim do Éden, Deus instituiu a base da prosperidade. Aonde está a base da prosperidade? Aonde está a base de trabalhar e o seu trabalho ser um trabalho compensador pela qual você venha ter uma vida digna? Aonde está a base de eu não viver debaixo de enfermidades? Aonde está a base de eu não viver uma vida de conflitos e de tumultos internos dentro de mim? Aonde está a base? A base está em não tocar naquilo que é de Deus. O Éden inteiro era de Adão, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Tudo que tinha no Éden, Adão era o dono, Adão foi feito para ele. Então, os peixes, Adão tinha domínio. Os animais, Adão tinha tanto domínio que Adão colocou nome nos animais. As árvores, Adão tinha domínio, porque dela Adão extraía os seus frutos. Toda a vegetação, tudo que estava ali era dele. Mas ele foi tocar naquilo que era a representação do 10% que era o próprio Deus, aquela árvore. Aquela árvore, meu amigo, olha porque eu vou te falar. Aquela árvore, queira você acreditar ou não, é a representação do dízimo. Como assim, pastor? A representação do dízimo. O dízimo não é teu, não é meu, não é nosso, é de Deus. Embora está no nosso domínio e nós decidimos se devolvemos ou se nós tocamos nele, mas a decisão está na nossa mão. Assim, o Éden. O Éden estava na mão de Adão, e incluindo o dízimo, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão tocou naquela árvore e comeu, ali ele tocou naquilo que era de Deus. Mexeu no que era de Deus. E por mexer no que era de Deus, qual foi a sentença que veio para ele? A primeira sentença: do suor do teu rosto, tu vai ter que comer o pão. Antes, tu comia de graça aqui no jardim, porque eu te dei tudo. Eu só queria que você honrasse o 10%, mas o resto eu te dei tudo. Eu queria que você honrasse a representação do 10%, que era não tocar nessa árvore. Mas por você tocar e desobedecer, você vai perder tudo que tinha aqui, não vai ter mais acesso a essa árvore, porque eu vou colocar serafins com espadas flamejantes para que você não venha tocar nela e viver eternamente em desobediência. E lá fora, você vai ter que trabalhar. Você vai ralar, meu amigo. Aqui eu cuidava de você, mas pela tua desobediência, eu não cuido mais. E assim é nos dias atuais. Se você não tocar no que é de Deus, Ele cuida de você. Ele prepara tudo. Ele providencia tudo. Ele providencia tudo. Guarde essas palavras. Adão mexeu naquilo que era de Deus. Adão botou a mão naquilo que não era para colocar. E por ele tomar essa atitude, perdeu. Do suor do rosto comerás o pão. A terra não produzirá mais como antes, mas produzirá espinhos, abrolhos. Você vai penar na terra, Adão. Mas por que disso? Porque mexeu no que era de Deus. E você que está me acompanhando, avalie o que eu estou te falando. Pensa no que eu estou te dizendo. Deus deu o Éden inteiro. O Criador deu o Éden inteiro para Adão. E Adão foi justamente mexer naquilo que era de Deus. Você não vê que quando a gente era criança, dentro do quintal, você que mora no interior sabe do que eu vou te falar. Dentro do quintal tinha pé de manga, pé de goiaba, pé de seringuela, tinha pé de abacate, pé de mexerica, tinha tudo no quintal. Melancia, mas aí fazia o quê? A gente saía num grupo de moleque, ia lá no sítio do vizinho para catar melancia, escondido. Mas por que disso? Porque a gene de mexer naquilo que não é da pessoa já nasce impregnado depois que Adão caiu.
Você entende? Quando criancinha, parece que o brinquedinho dos outros é mais bonito do que os carrinhos e os brinquedos que ele tem. Por que disso? Porque é a gene de Adão. E continua até nos dias de hoje. A pessoa se converte, aceita Jesus, está com a Bíblia na mão, muitas das vezes até estudou muito a Bíblia, mas ele bate, ele contra aquilo que diz respeito pertencer a Deus. Não, esse negócio de dízimo não existe, dízimo é lei, dízimo é Antigo Testamento. Meu amigo, dízimo não é lei, dízimo partiu do Éden. Dízimo é a parte de Deus. Se você viver a sua vida sem dar a parte de Deus, que sentido tem essa vida? Se você trabalha e você não lembra de Deus no seu trabalho. Se você come e você não lembra de Deus. Se você veste, se você vai, se você vem. Você acha que isso aí tudo é simplesmente botar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e está feito? Não, meu amigo. A parte de Deus tem que ser dado. Quando aqui fora do Éden, Adão e Eva tiveram um caso, 2 irmãos, 2 filhos. O que a Bíblia conota a respeito desses 2 filhos? Que os 2 foram apresentar o sacrifício. E Abel trouxe as primícias das suas ovelhas e a gordura. Caim não trouxe primícia, Caim trouxe qualquer coisa. Você está conseguindo entender que quando nós mexemos na parte de Deus, nós perdemos a oportunidade de prosperar? Pense nessas palavras. Eu quero orar para Deus te prosperar. E ainda nesse mês que nós estamos, ainda nesse mês, o que é de Deus, não toque. Se você viveu todos esses meses desse ano praticando isso, que a partir de agora recomece, reinaugure uma nova história na sua vida, sendo fiel, devolvendo para Deus o que é dele. Você não precisa dar nada mais e nada menos do que os homens vão te pedir. Não, é 10% que é de Deus. Tem as suas ofertas, tudo, mas não tem o trízimo, né? Que é o dízimo 3 vezes, não. Não existe isso. Ele quer a 10ª parte. E primícia, em primeiro lugar, antes de você pagar qualquer conta. Quando você faz isso, se prepare para prosperar. Você nunca vai ver uma pessoa que é fiel a Deus, que não mexe no que é de Deus, vivendo na pendenga. Vivendo, rapando panela. Não. Quem é fiel a Deus, Deus cuida. E Ele quer cuidar de você. O número da conta, nós vamos colocar na linha do tempo. E eu quero que você pegue o número da conta do Ministério Milagres Extraordinário, porque você está ajudando a dar continuidade naquilo que Jesus iniciou. O quê? A pregação do Evangelho da Verdade para os 4 cantos da terra. Nós estamos na janela 1040 e precisamos investir na janela 1040, que é evangelizar os 62 países mais difíceis de ser evangelizado na face da terra. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Eu quero fazer uma oração e eu sei que Deus, o Altíssimo Deus, estará te honrando. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, eu abençoo desde Jerusalém a vida de todos aqueles que estão orando comigo em casa, no trabalho, no veículo. Não importa onde a minha voz vai estar chegando. O que importa é que, ó Deus, eu li a tua palavra e eu sei que esse homem e essa mulher entendeu e eles não vão mexer no que é teu. Adão, por mexer no que é teu, perdeu o Éden. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão perdendo João 10:10 parte B, porque está mexendo no 10% do Senhor. Está mexendo naquilo que não pertence a ele, que não pertence a ela. O Senhor deu saúde, o Senhor abriu portas, o Senhor honrou. E muitos, na hora de devolver aquilo que é teu, questiona para quem está devolvendo o que vai ser feito, como se fosse dono ainda dessa quantia. Abra a mente do teu povo, para que o teu povo venha prosperar em tempos de crise. Abra a mente da tua igreja, para que a tua igreja venha entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, o Yeshua, o Hamashia, o Filho de Hashem, o Deus Criador de todas as coisas. E você que crê e recebe, diga amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Tá tão bom estar aqui com você. Tá muito gostoso. Tá fluindo, tá leve. Sabe o que é isso? Palavra de Deus. Revelação de Deus. Abraça. Abraça e pratica.
Na minha vida, funciona há 22 anos. Se funciona na minha, vai funcionar na tua. Porque o segredo não está em pessoas, o segredo está na receita. O segredo não está na matéria, o segredo está na receita. Se você seguir a receita, já era, arrebenta. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curte e siga o nosso canal no YouTube. No Instagram também, estamos lá com pr.claudinei Oliveira. E assim, nós estaremos orando por você aqui no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Deus te abençoe. Pastor Claudinei Oliveira, que estou aqui para orar por você e por toda a sua família. Um abraço a todos.